Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu, e disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei, pois, a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei.
Porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: Bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus do céu é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e lhe assentaram os batentes. Consagraram-na até a torre dos 100, até a torre de Enanel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao lado destes edificou Zacur, o filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado fez os reparos Meremote, filho de Urias, filho de Acós. Ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao seu lado Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Porém os seus nobres não meteram o pescoço os serviços do Senhor. Jeoiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Junto deles fizeram os reparos Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Ao lado dele Ananias, um dos perfumistas, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado fez os reparos Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado Gedaías, filho de Arumafe, defronte de sua casa. Ao seu lado Atos, filho de Asabneias. Malquias, filho de Arim, e Assube, filho de Paate-Moabe, repararam outra parte, como também a torre dos fornos. E ao seu lado Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale, repararam-na Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe assentaram os batentes, com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, governador do distrito Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Oze, governador do distrito de Mispá. Edificou-a e a cobriu, e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Edificou também o muro da piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até defronte dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial e até a casa dos homens poderosos. Depois dele fizeram os reparos os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, por seu distrito. Depois dele seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reparou outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo.
Depois dele reparou Baruque, filho de Zabai, outra parte, desde o ângulo até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da mesma. Depois dele fizeram os reparos os sacerdotes que habitavam na campina. Depois Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadade, outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e a torre que se projeta da casa real superior, que está junto ao átrio da guarda. Depois dele Pedaías, filho de Parós. Ora, os netinins habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre que se projeta. Depois repararam os tecoitas outra parte, defronte da grande torre que se projeta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles Adoque, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele repararam outra parte Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, uma parte defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, um dos ourives, uma parte até a casa dos netinins e dos mercadores, defronte da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro. Não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: Nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
Os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Desta maneira nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com a arma à sua direita. 5. Então se levantou um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam: estamos empenhando nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo durante esta fome. Havia ainda outros que diziam: temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Então consultei comigo mesmo. Depois contendi com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: estais tomando juros, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações. E vós venderíeis os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos, este ganho. Restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que deles tendes exigido. Então disseram: nós lhe restituiremos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então, chamando os sacerdotes, fi-los jurar que fariam conforme prometeram. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa. Assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor. E o povo fez conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 siclos de prata. E até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Também eu prossegui na obra deste muro, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa 150 homens, dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco dentre as nações que estavam ao redor de nós. Ora, o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se preparavam aves e, de 10 em 10 dias, provisão de toda qualidade de vinho. Todavia, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era pesada. Lembra-te de mim para teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol deste povo.
quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles, e que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, a rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Foi à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava em recolhimento. E disse ele: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois, escrevia cartas para me atemorizar. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado às portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém. Pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas estiverem nos postos, se fechem e se tranquem as portas. E designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro, e achei escrito nele o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel.
foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, os filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netinins, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Acur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete-Azebaim e os filhos de Amon. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Estes foram os que subiram de Telmelá, Telarza, Querube, Adom e Imer. Porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360.
afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, e os seus jumentos 6.720. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os netinins e todo o Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Então todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira, que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Ananias, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E, inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei. E o povo estava em pé no seu lugar. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Ora, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em ramos de oliveiras, de zambujeiros e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazerdes cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim.
E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia. E outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Então Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé sobre os degraus dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Tu, só tu, és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste as tuas palavras, pois és justo. Também viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E o operaste sinais e prodígios contra Faraó, e contra todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles o haviam tratado, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Fendeste o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar, em seco. E lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e lhes ordenaste mandamentos e estatutos e uma lei, por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrassem para possuir a terra que com juramento lhes havias prometido dar. Eles, porém, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Antes endureceram a cerviz e, na sua rebeldia, levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, e não os abandonaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste quando tiveram sede. Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A sua roupa não envelheceu, e os seus pés não se incharam.
Além disso, lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom e a terra de Og, rei de Bazã. Outrosim multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os introduziste na terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os seus reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, pois, fartaram-se e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Não obstante, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti. Assim cometeram grandes provocações, pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários que os afligiram. Mas no templo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lhes deste libertadores que os libertaram das mãos de seus adversários. Mas, tendo alcançado repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, portanto tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que estes dominassem sobre eles. Todavia, quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e testemunhaste contra eles, para os fazerdes voltar para a tua lei. Contudo, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. Viraram o ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Não obstante, por muitos anos os aturaste e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Todavia eles não quiseram dar ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todo, nem os abandonaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guardas o pacto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, a nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu, porém, és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Pois tu fielmente procedeste, mas nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com que testificaste contra eles. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos escravos, e quanto à terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Também eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, bem como lhes apraz, e estamos em grande angústia. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos. E selam-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita,
Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anotote, Nobai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Aloés, Pilá, Sobeque, Reum, Azabiná, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os porteiros, os cantores, os netinins, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, aderiram a seus irmãos, os seus nobres, e convieram num juramento sob pena de maldição de que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, de que, se os povos da terra trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria ou qualquer cereais para venderem, nada lhes compraríamos no sábado, nem em dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e da cobrança nele de todas as dívidas. Também sobre nós impusemos ordenanças, obrigando-nos a dar a cada ano a 1/3 parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de cereais, para o contínuo holocausto dos sábados e das luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que havíamos de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas casas paternas, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias de todos os frutos de todas as árvores, e a trazer os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e as primícias da nossa massa, e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda sorte de árvores, para as câmaras da casa de nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas. Pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos lavoura. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, para as câmaras, dentro da tesouraria. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do mosto e do azeite para aquelas câmaras, em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não negligenciarmos a casa do nosso Deus. Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras cidades. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Estes, pois, são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinins e os filhos dos servos de Salomão. E habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias,
filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai, Salai, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. 2 sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe sobre a casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filha de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E o superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Agedolim. 2 levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam o serviço externo da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos. Depois Abdá, filho de Samoa, filho de Galau, filho de Geduto. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Também os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos, os guardas das portas, foram 162. O resto de Israel e dos sacerdotes e levitas habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os netinins, porém, habitaram em Ofel. Isiá e Gispá presidiram sobre eles. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço da casa de Deus, pois havia uma ordem da parte do rei acerca deles e uma norma para os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo. E quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arbá e seus arrabaldes, em Dibom e seus arrabaldes, e em Jecabzeel e suas aldeias, em Jesuá, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Biceba e seus arrabaldes, em Ziclag, em Mecona e seus arrabaldes, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e suas aldeias, em Laques e seus campos, e em Azeca e seus arrabaldes. Acamparam-se, pois, desde Biceba até o vale do Enom. Os filhos de Benjamim também habitaram desde Geba em diante, em Miquimás e Aíja, em Betel e seus arrabaldes, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, vale dos artífices. E dos levitas que habitavam em Judá, algumas turmas foram unidas a Benjamim. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Ido, Ginetói, Abias, Secanias, Reum, Meremote, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque,
Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles segundo os seus cargos. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim de Eliasibe, Eliasibe de Joiada, Joiada de Jonatã e Jonatã de Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas paternas, por Seraías, Meraías, por Jeremias, Ananias, por Esdras, Mesulão, por Amarias, Jeoanã, por Maluque, Jonatã, por Sebanias, José, por Arim, Adiná, por Meraiote, Eucai, por Ido, Zacarias, por Gineton, Mesulão, por Abias, Zicre, por Miniamim, por Moadias, Piltai, por Bilga, Samua, por Semaías, Jeonatã, por Joiaribe, Matenai, por Jedaías, Uzi, por Salai, Calai, por Amoque, Eber, por Ilquias, Asabias, por Jedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua foram inscritos, dos levitas, os chefes das casas paternas, e assim também os dos sacerdotes, no reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, chefes de casas paternas, foram inscritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles, turma contra turma, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda junto aos celeiros das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e constituí 2 grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do monturo. E após ela seguiam Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo-os eu com a metade do povo, sobre o muro, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes, e pela torre de Ananel, e a torre dos 100 até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim as 2 companhias dos que davam graças pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados que estavam comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com trombetas,
com também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeoanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores cantavam, tendo Jezraías por dirigente. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem, dos campos, das cidades, os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme a ordem de Davi e de seu filho Salomão. Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as suas porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos 13 de Arão. Naquele dia leu-se o livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na Assembleia de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Ora, antes disto Eliasibe, sacerdote, encarregado das câmaras da casa de nosso Deus, se aparentara com Tobias, e lhe fizeram uma câmara grande, onde dantes se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Mas durante todo este tempo não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Mas a cabo de alguns dias pedi licença ao rei e vim a Jerusalém. E soube do mal que Eliasibe fizera em servir a Tobias, preparando-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Isso muito me desagradou, pelo que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. E por tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para o serviço dela. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado e traziam molhos, que carregavam sobre jumentos. Vi também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos. E em Jerusalém habitavam homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo, vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. E sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado,
Eu ordenei que elas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passar o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles, dizendo-lhes: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão em vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam no meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de seu povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e, arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus e lhes disse: Não darei vossas filhas a seus filhos, e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada um na sua função, como também o que diz respeito à oferta da lenha em tempos determinados, e bem assim as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.